Bom, galera, e aí, como é que vocês estão? Viu? Eu falei que ia cair, né? E caiu. Vamos ter o concurso domingo, né? Concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás, vamos ter aí domingo. A decisão caiu hoje. Bom, vamos para a revisão, parte 3, e a pedidos, né? A pedidos. Quem foi que pediu, produção? Tá aqui, né? Lucas Tadeu, um abraço, foi você que pediu, né? Falou assim, professor, por favor, termina a revisão de processo penal. Na verdade, eu já tinha terminado, era só 2 partes mesmo que eu ia dar, mas já que a pedidos, vou fazer essa terceira parte de revisão de processo penal. Aproveitar aí a galera que voltou no gás, tinha uma galera aí que tinha parado de estudar, né, e tal, porque o concurso estava suspenso. Então, bola pra frente, galera. Bom, sou José Carlos Cardoso Ribeiro. Todos os meus vídeos que eu gravo aqui no Periscope eu estou subindo para o meu canal no YouTube. Bom, você chega lá no YouTube, no busca, você digita José Carlos Cardoso Ribeiro. Lá você entra, se inscreva no canal. Lá tem mais de 50 vídeos de direito penal, processo penal, legislação penal especial, e agora eu gravei vídeos de legislações específicas. Então lá tem 7 vídeos de legislação específica, 5 da lei, que é o regimento interno, que é o regimento do servidor público do Estado de Goiás, e 2 vídeos que é a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, né? Então lá no meu canal, forma gratuita, galera, aproveita aí, ó, entra, inscreva no canal, né? Sou José Carlos, professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial, autor desse livro aqui, Manual de Processo Penal para Carreiras, processo que eu fiz parceria com 2 delegados de Brasília, o Rafael Povas e o Sérgio Baltzer, e a nossa revisão é em cima dele. A nossa revisão de processo penal é em cima dele. Eu já revisei, falei do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 desse livro, Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais. E agora eu vou ser uma revisão bem rápida mesmo, né? Que tem muito assunto aqui para dar uma olhada. O Lucas Tadeu, em homenagem a ele, esse vídeo, porque foi a pedidos, né? Tá lá estudando, jogando duro lá no canal, né? Que lá no canal do YouTube a gente interage. A pessoa que faz comentário, eu vou respondendo e tal, eu respondo todos os comentários, não é verdade? Bom, ação penal. A ação penal está no seu Código de Processo Penal, compreende artigo 24 até o artigo 62 do Código de Processo Penal. Então a ação penal está no seu edital, está no edital do seu concurso. Ação penal. O conceito, em regra, a ninguém é dado o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Por essa razão, o Estado trouxe para si a responsabilidade do exercício da jurisdição, dando ao cidadão um instrumento para chegar ao Poder Judiciário, o direito de ação. Nessa medida, a ação penal pode ser conceituada como o direito público subjetivo de se pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo, tutela jurisdicional, a um caso concreto. Então, quais são as condições da ação penal? Então, apesar de se tratar de um direito autônomo e abstrato, é necessário o preenchimento de algumas condições para que haja um exercício regular do direito da ação. Então, condições genéricas. A possibilidade jurídica do pedido seria uma legitimidade para agir, né? Então, legitimação ativa. Temos a legitimação ativa e a legitimação passiva. O que seria a legitimação ativa? Então, nos crimes de ação penal pública, a legitimação ativa é do Ministério Público. E nos crimes de ação penal privada, a legitimação ativa é do ofendido ou do seu representante legal. E qual seria a legitimação passiva? A legitimação passiva é o provável autor do fato delituoso com 18 anos completos ou mais, é aferido ao final do processo por se tratar de matéria de mérito. Uma exceção a essa regra será no caso de homônimo. Então, beleza. Legitimidade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é dotada de honra objetiva, portanto, tem legitimidade para ocupar o polo ativo de uma demanda. Quanto à legitimidade passiva, os tribunais têm aplicado a teoria da dupla imputação, ou seja, admite o oferecimento de denúncia contra a pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais, desde que haja imputação simultânea entre moral... Isso aqui já caiu, né? Então, antigamente adotava-se a dupla imputação, mas em relação a crimes ambientais, eu quero que fique bem observado. Para crimes ambientais, não há a necessidade da dupla imputação da pessoa física e da pessoa jurídica, certo?
Não precisa. Mas para outros crimes existe a necessidade da dupla imputação. Beleza, galera? Então, interesse de agir. Para que entenda tal condição da ação, deve-se considerar o trinônimo a seguir: necessidade, adequação e utilidade. Então, preste atenção nesse trinônimo: necessidade, adequação e utilidade. Necessidade no processo penal é a necessidade presumida, pois não há pena sem processo, salvo no caso dos juizados onde existe o instituto da transação penal. Adequação. Em se tratando de ação penal condenatória, a adequação é irrelevante, pois não há diferentes espécies de ações penais condenatórias, além do que, no processo penal, o réu defende dos fatos. Utilidade. Consiste na eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse do autor. É esse o momento em que alguns autores defendem a análise da prescrição em perspectiva ou virtual. Então, temos a justa causa. A justa causa é a existência de lastro probatório mínimo para a instauração de um processo penal. Beleza, galera? Condições específicas. Representação do ofendido. Requisição do ministro de Justiça. Laudo pericial nos crimes contra a propriedade imaterial que deixarem vestígio. Qualidade de militar no crime de deserção. Provas novas quando o inquérito policial tiver sido arquivado com base na ausência de elementos probatórios. Provas novas após a preclusão da decisão de impronúncia em se tratando de crimes dolosos contra a vida. Autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros para a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e os ministros de Estado. Trânsito em julgado da sentença em que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento nos crimes de induzimento a erro e de ocultação de impedimentos de casamento. Então vamos lá, gente. Classificação das ações penais condenatórias. Você tem a ação penal pública, que você tem ela pública incondicionada e a pública condicionada. Então, a ação penal pública incondicionada, a atuação é do Ministério Público, né? Independe, né, da ação penal pública incondicionada. Então, independe do ofendido. Então, quando é uma ação penal pública condicionada à representação, aí você vai ficar amarrado à representação da vítima, do ofendido ou do seu representante legal, percebeu? Então, a ação penal pública incondicionada, né, a atuação do Ministério Público independe do implemento de qualquer condição, como manifestação da vítima e requisição do ministro da Justiça. É a regra no processo penal. Então, a regra no processo penal é a ação penal pública ser incondicionada, perceberam? A ação penal pública condicionada, a atuação do Ministério Público, neste caso, ela fica subordinada, então ela fica vinculada ao implemento de uma condição, que seja ela a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. A ação penal pública subsidiária da pública, né? Então, o artigo 2º, parágrafo 2º, Decreto-Lei 201/67, o Ministério Público Estadual, se mantiver inerte, as providências poderão ser solicitadas pelo Ministério Público da União, na pessoa do Procurador-Geral da República. A maioria da doutrina entende que o dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88 para atentar contra a autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais. Bom, em relação a isso aqui, o CESP costuma cobrar, né? Então, se fosse uma outra banca, seria só a respeito letra de lei. Mas o CESP costuma pegar entendimento do STF, costuma pegar entendimento do STJ, então ele não fica vinculado apenas à letra de lei. Então é importante você ter o entendimento mais recente dos tribunais superiores, porque isso é do CESP. Né? Então você sabe que o CESP, lá em Brasília, o NB, agora é Sebrasp, né? Então, como fica perto ali do STF, do STJ, ele tem essa ligação, essa intimidade para pegar questões derivadas de jurisprudência, de julgados nas cortes superiores, que é o STF e o STJ. Então vamos lá. A respeito da ação penal, ela também tem a iniciativa privada. O titular é o ofendido ou eventualmente seu representante legal.
A peça acusatória é a queixa. Então muita gente fala, eu vou na delegacia denunciar, eu vou na delegacia dar queixa. Não. A queixa-crime é uma petição inicial que o advogado faz. A denúncia é a petição inicial que o promotor de justiça faz. Entendeu? Então, qual é a petição inicial que o promotor de justiça faz? É a queixa ou é a denúncia? É a denúncia. Então, o promotor de justiça faz a denúncia. Quem faz a queixa é o advogado. Não confunda. O CESP pode perguntar, pode trocar. No caso, vai afirmar que a queixa, quem faz é o promotor de justiça. Não, a queixa quem faz, no caso, é o defensor público, né? Ou, no caso, o advogado. E a denúncia quem faz é o promotor de justiça. Tá bom? Então, vamos ver outros assuntos aqui, né? Estou aqui no capítulo 4, que eu estou falando de ação penal. Vamos para o capítulo 5 aqui do nosso bonitão aqui, do nosso lindão. Jurisdição e competência criminal, que são dos artigos 69 ao artigo 91 do Código de Processo Penal. Então, mecanismos de soluções de conflito. Um exemplo, autotutela. O que seria autotutela aqui no Código de Processo Penal? Uma autotutela caracteriza pelo emprego da força bruta para a satisfação de interesses. Em regra, não é admitida pelo ordenamento jurídico, encontrando proibição legal no artigo 345 do Código Penal. Todavia, em situações excepcionais, o próprio ordenamento jurídico autoriza a autotutela da legítima defesa no direito penal, que é o desforço imediato, e no direito civil, prisão, o desforço imediato no direito civil, e a prisão em flagrante no processo penal. Então, ali seria a autotutela, né? Então, a autocomposição. O que seria a autocomposição? Então, caracteriza pela busca do consenso entre as partes. Autocomposição, consenso entre as partes. Sobre o tema, destaca-se a transação penal. Então, a transação penal, eu falo em relação a juizados especiais, certo? Então, a transação penal em relação a juizados especiais. Juizado especial criminal. Beleza? Vamos caminhar aqui. A respeito... Agora, deixa eu correr aqui, senão não dá tempo da gente falar tudo. Provas. Provas está entre os artigos 155 e 250 do Código de Processo Penal. Então, provas, artigo 155 ao 250 do Código de Processo Penal. Elementos de informação e provas. Qual é a diferença entre elementos de informação com provas? Elementos de informação são produzidos na fase de investigação. O que é isso? Inquérito policial. A regra é que o inquérito policial, ele produz provas? Não. Não. Ele pode produzir? Sim. O inquérito policial pode produzir provas? Pode. Em regra, ele produz provas? Não. Então, fixe isso. O inquérito policial, ele é conhecido como elementos de informação. O inquérito policial, ele está na fase de investigação, ele não está em fase de processo. Em regra, as provas são obtidas, em regra, as provas são criadas na fase processual. Porque na fase processual, nós temos o contraditório e nós temos a ampla defesa. Percebeu? Em inquérito policial, nós não temos a obrigatoriedade do contraditório e da ampla defesa. Então, em fase de investigação, em fase de inquérito policial, obrigatoriamente tem o contraditório e a ampla defesa? Errado. Não, não é obrigatório. Pode ser que tenha o contraditório e a ampla defesa em fase de inquérito, em fase de investigação? Pode ser que tenha? Sim, pode ser que tenha. É obrigado que tenha? Há alguma nulidade, caso não exista contraditório nem ampla defesa na fase de investigação, na fase de inquérito policial? Não, não há nulidade. Já na fase processual, há nulidade. Já na fase processual, se eu não observar o contraditório e a ampla defesa, eu posso acarretar nulidade do processo. Percebeu? Então, essa é a diferença de elementos de informação com provas. Porque quando eu produzo provas,
necessariamente eu tenho contraditório e ampla defesa. Quando eu tenho elementos de informação, eu não falo de contraditório nem de ampla defesa. Então vamos lá, na página 119 do nosso lindão Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, no qual eu sou autor. Elementos de informação produzidos na fase investigatória. Inexistem o contraditório e a ampla defesa. Nessa fase investigatória, o juiz não tem qualquer participação, devendo atuar somente quando e se provocado. Provas. Em regra, são produzidas em juízo. Há contraditório e ampla defesa. Devem ser produzidas perante a autoridade judiciária competente. Agora eu quero falar ali das exceções da fase investigatória. Bom, quando eu estou numa investigação policial, num inquérito policial, eu posso produzir provas? Sim. Quando que eu posso produzir provas na fase de investigação? Quando o inquérito policial pode produzir provas? Quando as provas são cautelares, quando as provas não são repetíveis e quando se trata de interceptação telefônica. Entenda, para eu ter interceptação telefônica, só pode ser com crimes apenados com pena de reclusão. Se o crime é com pena de detenção, não cabe interceptação telefônica. Interceptação telefônica apenas com crime de reclusão. Beleza. Segunda hipótese. Eu só posso ter interceptação telefônica se for a última ratio. O que é isso, professor? Você está falando latim agora? Último recurso. A última arma. Então, eu não posso iniciar o inquérito policial e a minha primeira investigação, a minha primeira forma de investigar ser o inquérito policial. Não, o inquérito policial tem que ser a minha última ferramenta. Então a Lei 9.296 de 1996, que trata da interceptação telefônica, fala no seu artigo 2º, incisos 1, 2 e 3, que a interceptação telefônica só pode se dar lendo a contrário senso, só pode se dar com crimes apenados com penas de reclusão, tem que ser a última ratio, tem que vir com autorização judicial, ou seja, o delegado não pode, de uma hora para eu mesmo vou agora implantar aqui interceptação telefônica. Não, ele tem que fazer um pedido, tem que fazer uma peça cautelar para o juiz, pedindo a interceptação telefônica e justificando os motivos, que não há outro meios de prova para se correr, para produzir a prova, entendeu? Ou seja, trocando em miúdos, o último recurso para eu produzir prova nesse inquérito policial, eu sou obrigado a fazer interceptação telefônica. O juiz vai analisar o pedido do delegado e ele vai deferir ou indeferir. Se ele deferir, o delegado tem um prazo de quantos dias? De 15 dias. 15 dias com de interceptação. Não conta a partir do momento que o delegado pediu e não se conta a partir do momento da decisão do juiz. 15 dias assim. Hoje eu comecei a interceptar o telefone, então eu posso ficar 15 dias com o telefone interceptado. Ah, professor, mas eu vejo aí na mídia que fulano de tal ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos com o telefone interceptado. Sim, mas o prazo é de 15 dias. Mas o que fala a lei? Que ele pode ser renovado. Renovado por qual período, professor? Por igual período. Então a interceptação telefônica ela tem uma duração de 15 dias, mas ela pode ser renovada. Renovada quantas vezes forem necessárias. Porém, o período é de 15 dias, entendeu? Então sempre que estiver próximo de vencer a interceptação telefônica, o delegado sempre tem que fazer o pedido de renovação para o juiz. Não fica automático. Ah, eu fiz o pedido de interceptação telefônica, enquanto eu não concluí o inquérito policial, eu posso ficar lá com a interceptação telefônica? Não. Você sempre tem que fazer um pedido para o juiz e o juiz sempre tem que autorizar que seja prorrogado essa interceptação telefônica. Aí ela pode durar 2 anos? Pode, mas sempre vai ter esse pedido de 15 em 15 dias, entendeu? Então, galera, preste atenção. Provas não repetíveis. A única testemunha de um crime, ela também, sei lá, levou um tiro. Um exemplo.
Ou então a própria vítima. A própria vítima do crime, ela levou um tiro lá, né? Foi uma tentativa de homicídio, no caso, e ela está no hospital. Porém, ela está com sério risco de vida ou de morte, como quiser. E não pode esperar o processo penal. O que acontece? O juiz autoriza o delegado ir no hospital e colher ali as informações da vítima ou da testemunha que está acamada, que está enferma, que está no hospital. E pode acontecer que o delegado ali virou as costas, depois que pegou ali, vamos colocar, o depoimento da vítima, depois que pegou ali as informações, depois que fez a oitiva da vítima, a vítima veio a falecer. Então, perceba, é prova irrepetível, não tem como ser repetido, não tem como você falar, vítima, vem aqui de novo, morreu, não tem como voltar. Prova irrepetível. Então, nesses casos de provas cautelares, provas não repetíveis, interceptação telefônica, isso tudo em fase de inquérito policial, eu não posso falar que isso é elemento de informação, isso é prova. Entendeu? Então essa é a exceção. Então a regra é que em inquérito policial, em investigações, é feito a colheita de elementos de informações. Porém, temos a exceção que eu expliquei, que posso falar de prova. Então, quando eu falo de prova, eu penso em contraditório e ampla defesa. Exceção, quando não tem contraditório nem ampla defesa, eu posso chamar aquilo de prova. Interceptação telefônica, provas cautelares e provas não repetíveis. Você pegou isso aí, você vai acertar. Beleza? Bom, estou falando de provas, que é o capítulo 6 do meu livro. Artigo 155 e 250. Sim, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial, e estou aqui analisando o nosso livro, Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais. Sou o José Carlos Cardoso Ribeiro. Todos os vídeos estou subindo para o meu canal do YouTube, né? No YouTube você coloca José Carlos Cardoso Ribeiro, então todos os vídeos lá. Exame pericial é o capítulo 7º. O que é o corpo de delito? É o conjunto de vestígios materiais ou sensíveis deixados pela infração penal. Beleza, tá lá na sua prova, vai estar lá. O que é o corpo de delito? Que a pessoa pensa que é só o corpo do defunto lá. A pessoa morreu, tá o corpo lá, é o corpo de delito. É também corpo de delito, mas não quer dizer que seja só aquilo. Então, o conceito de corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais ou sensíveis deixados pela infração penal. A cápsula de uma munição de arma de fogo é considerada corpo de delito. Uma gota de sangue, vestígios, isso tudo é corpo de delito, percebeu? Sinais no corpo da vítima, viva ou morta, corpo de delito. Beleza. Capítulo 7, vamos agora para o capítulo 8, né? Capítulo 8, vamos em interrogatório judicial do acusado. Conceito: é o ato processual por meio do qual o juiz ouve o acusado sobre sua pessoa e sobre a imputação que lhe é feita, entendeu? Isso é interrogatório judicial do acusado. Capítulo 9. Capítulo 9, confissão. Conceito de confissão. Trata-se de admissão do fato imputado contra si. Cuida-se de um testemunho duplamente qualificado. Alguns doutrinadores falam isso, que é um testemunho duplamente qualificado, a confissão. Do ponto de vista objetivo, porque recai sobre fatos contrários ao interesse de quem confessa, e do ponto de vista subjetivo, porque provém do próprio acusado e não de terceiro. Mas não caia na seguinte pegadinha. Tem gente que fala que a confissão é a rainha das provas, porque antigamente, lá atrás, isso já foi real. Isso já foi uma verdade. Hoje, você não pode falar que a confissão é a rainha das provas. Não existe hierarquia entre provas. Eu quero que você entenda. Não existe uma prova. Isso aqui é uma prova. A confissão é cabal. A confissão é a rainha das provas. Já houve esse entendimento. Mas eu quero que você entenda. Isso é passado. Isso não pertence mais. Certo? A confissão é igual outras provas, porque pode ser que naquele momento da confissão a pessoa estava coagida, certo? Pode ser que lá na frente aquela pessoa vai mudar o depoimento dela, vai mudar o testemunho dela, você entendeu? Então não posso falar que
a pessoa confessou, ela vai ser sentenciada, acusada, condenada. Não é porque a pessoa fez a confissão que ela vai ser condenada, não. Entendeu? Também temos o Instituto da Delação Premiada. Delação premiada, o que é isso? A pessoa confessa. E de acordo com o conteúdo da sua confissão, de acordo com as informações, delação, delatio, informação, notícias, de acordo com o conteúdo daquilo que ela falou, ela pode ter tido uma contribuição tão importante com a elucidação dos fatos, que ela entregou várias organizações criminosas, onde tiveram crimes, vamos colocar assim, de uma relevância social muito maior, que essa pessoa conseguiu até o perdão judicial, perceba bem, conseguiu até o perdão judicial. Então, um dos benefícios da delação premiada é o consentimento do perdão judicial pelo juiz. Então, pode ser que a pessoa tenha um perdão judicial, ela vai ter ficha limpa, perceba, vai ter uma ficha limpa. Delação premiada. Então, eu não posso falar aqui da confissão, que é o nosso capítulo 9 aqui, que ela é a rainha das provas. Você está entendendo? Ela é mais uma prova. Vamos lá para o nosso capítulo número 10. Capítulo número 10. Aqui, estou fazendo aqui, né, rapidinho essa revisão. Qualificação de oitiva do ofendido. Então, vamos lá. Disposições gerais. O ofendido, a vítima no caso, será ouvido sempre que possível. Se morreu, não tem como você ouvir a vítima, né? Espera aí. A oitiva do ofendido não integra o número máximo de testemunhas, estabelecendo para o procedimento. A ausência do ofendido irá gerar sua condução coercitiva nos termos do artigo 201, parágrafo 1º do CPP. Se ele for intimado e ele não for, a ausência do ofendido irá gerar condução coercitiva. O que é condução coercitiva? Obrigado. Vamos ler aqui o trecho do artigo 201 do Código de Processo Penal, seu parágrafo 1º. Se intimado, presta atenção, se ele não for intimado, não vai gerar nada, né? Mas se ele for intimado para esse fim e deixar de comparecer sem motivo justo, eu não vou porque eu não quero. Sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade, ou seja, polícia militar, polícia civil, sei lá, vamos pôr. O juiz falou para a polícia ir lá e pegar o ofendido e trazer no fórum, lá no gabinete do juiz, o juiz quer ouvir. Então pode ser uma condição coercitiva, porque ele foi intimado, não deu motivo da sua ausência, o juiz pode mandar a polícia ir lá e trazer, de forma coercitiva, ou seja, contra a sua própria vontade. Beleza? Capítulo 11, testemunhas. Testemunhas. O que é testemunhas? Testemunha é toda pessoa capaz de depor, chamada a declarar a respeito dos fatos percebidos por seus sentidos e relativos à causa. Toda pessoa poderá ser testemunha nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal. As exceções, a essa regra estão dispostas no artigo 206 e 207 também do Código de Processo Penal. Tá bom, galera? Artigo 12. Eu estou correndo aqui porque tem muita coisinha para fazer. E vamos lá. Capítulo 12. Reconhecimento de pessoas e coisas. O procedimento de reconhecimento de pessoa, descrever a pessoa a ser reconhecida. A pessoa a ser reconhecida será colocada, se possível, e não obrigatório, porque os concursos, ele troca essa palavra, se possível, por obrigatório, ou por exclusivamente. Então, preste atenção nessas palavras, somente, sempre, exclusivamente. Você tem que ter um cuidado com essas palavras que generalizam. Você tem que tomar um cuidado dobrado, beleza? Então a pessoa a ser reconhecida será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. Pode tirar da sala o reconhecido se o reconhecedor tiver receio de constrangimento. Aponta-se a pessoa e lavra-se o auto de reconhecimento positivo ou negativo. Capítulo 13, acariação. O que é acariação? Conceito. Acariar ou acoroar é pôr em presença uma da outra, face a face, pessoa cujas declarações são divergentes. Então isso é acariação, certo? Eu vou ver ali onde que está a contradição. Uma pessoa está falando uma coisa, a outra está fazendo outra, vou colocar as duas de frente e vou fazer a acariação. Beleza? Então, galera, a revisão hoje foi rapidinha,
Eu vou falar só a respeito da prisão e medidas cautelares, que eu acho importante para esse concurso que vai ter domingo agora, da Polícia Civil do Estado de Goiás, da prisão e das medidas cautelares e liberdade provisória. Então, artigo 282 até o artigo 350 do Código de Processo Penal. Beleza? A respeito das medidas cautelares de natureza pessoal, trata-se de medidas decretadas no curso da persecução penal, que acarretam restrições à liberdade de locomoção do acusado com o objetivo de assegurar a eficácia do processo. Beleza. Quais as prisões que eu tenho? Eu tenho a prisão temporária, eu tenho a prisão preventiva. Bom, o que você tem que saber? A prisão temporária só cabe em fase de investigação, só cabe em fase de inquérito policial. A prisão temporária não cabe em fase processual, ok? A prisão temporária só cabe em fase de investigação, só cabe em fase de inquérito policial. Perceba, a prisão temporária cabe prorrogação? Sim. A prisão temporária, ela cabe uma prorrogação. Percebeu? Lei 7.960 de 1989, salvo melhor juízo. Então, prisão temporária é legislação penal especial. Prisão preventiva, artigo 311, 312, 313 do Código de Processo Penal. Então, a prisão preventiva, ela cabe tanto na fase, essa sim, cabe na fase processual e na fase de inquérito policial. Beleza? Qual é o objetivo dessas prisões? Bom, o cara que está sendo investigado, ele está atrapalhando as investigações. O que eu faço? Eu faço um pedido para o juiz, um pedido de medida cautelar, no caso, o delegado faz uma peça, que é uma peça cautelar, pedindo a prisão temporária ou a prisão preventiva da pessoa, porque a pessoa está atrapalhando as investigações. Tá. Em fase de processo, já não cabe ali a prisão temporária. Então, em fase de processo, quem vai pedir é o Ministério Público. É o promotor de justiça que vai pedir a prisão preventiva, porque nesse caso, o réu, porque aí eu já tenho um processo e não uma investigação. Investigação eu não posso chamar de réu, eu posso chamar de investigado, no máximo de indiciado, ok? O indiciamento, quem faz o indiciamento é o delegado. Promotor de justiça não faz indiciamento. Indiciamento é exclusivo do delegado de polícia, que faz no inquérito policial. Em fase processual, você não fala de investigado, você fala de réu, certo? O cara está sendo processado. Se existe um processo, ele está sendo processado. Então, no caso, o réu está atrapalhando o processo, ele está atrapalhando, o juiz manda intimar uma testemunha, e ele está começando a ameaçar a testemunha, ele vai na casa da testemunha e faz aquele alvoroço todo. O promotor de justiça vê que o réu está atrapalhando o processo penal, porque está ameaçando e tudo mais, está mudando ali o que a testemunha vai falar para o juiz no processo. O que o promotor pede? Ele pede uma prisão preventiva para o juiz. O juiz analisa, vê se concede ou não. Então, essas prisões cautelares, a natureza, o conceito e a finalidade delas é justamente essa. Ver também o controle social, ou seja, a pessoa é um perigo para a sociedade. A pessoa pode ser um perigoso de alta periculosidade. Então pode ser que ele seja, exemplo, o cara que é um serial killer, um matador em série. Então eu vou pedir a prisão dele porque o cara solto é um perigo para a sociedade. Certo? Então eu tenho sempre essa natureza de prevenir alguma coisa. Por isso que é a natureza preventiva. É prevenir que alguma coisa ruim aconteça. Entendeu? Então coloque isso na sua cabeça, que você vai tirar isso aí de letra. Né? Vamos agora falar... Não, a última coisa era exatamente isso, né? Da prisão das medidas cautelares. Então é isso aí, galera. Eu peço vocês que continuem estudando, tá? Todos os vídeos estão no meu canal do YouTube. Coloca lá José Carlos Cardoso Ribeiro no busca do YouTube. Inscreva-se, lá tem vários vídeos, tá? Esse aqui foi uma revisão do nosso Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, da editora Ímpetos, né? Que eu sou o José Carlos, autor do livro. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.